Seja muito bem-vindo ao primeiro podcast Recomendo em Portugal. Eu sou Márcia Bastos, empreendedora e sócia do Recomendo em Portugal. E eu sou Andrei Santé, mentor de empresários e presidente de um dos grupos do Recomendo. E nós aqui ajudamos empreendedores que querem ser conhecidos, querem fechar mais negócio e prosperar em Portugal. E neste episódio a gente vai estar apresentando o que é o Recomendo em Portugal. Se você não sabe o que é, calma que a gente já vai explicar. E aí, eu quero, para a gente começar aqui, vamos aquecer essa conversa. Vamos começar do começo. Como que você veio parar aqui em Portugal? Porque muitas pessoas querem vir e às vezes não tem ideia de como que é esse processo, tem medo e aquela preocupação, escuta muita gente falar muita coisa e às vezes não tem coragem. Algumas pessoas já vieram para cá e não têm coragem de fazer aquilo que ama, de empreender. Como que é a sua história? Compartilha com a gente aí. Na verdade, eu tinha um sonho, que era dar experiência internacional para os meus filhos, de ter essa experiência de morar fora, porque eu tive quando eu era adolescente e para mim eu considerei muito importante na minha formação e eu queria que eles tivessem isso também. Mas o que aconteceu? Nós nos planejamos para isso acontecer quando eles estivessem na faculdade. Hoje em dia eu tenho um adolescente, um pré-adolescente e uma criança em casa. Na época, o que aconteceu? A gente queria... o programa era vir na época da universidade. Então, nós nos preparamos e eu já coloquei eles no colégio europeu, já para eles entenderem como era o processo de estudo na Europa, mas não visando mudar logo. Mas a gente acabou adiantando, porque a gente acabou tirando a cidadania, ficamos com a documentação toda pronta antes, o que foi muito bom. Então, a gente resolveu, ou a gente muda antes do mais velho virar adolescente, ou vai ter que esperar. Mas o que houve? Houve um ponto importante. Teve uma amiga nossa que o filho adolescente não conseguiu se adaptar a morar fora. Ele já tinha morado fora com a mãe quando criança, voltou para o Brasil e quando veio adolescente ele não conseguiu se adaptar. Então nós ficamos, eu e Rafael, meu marido, ficamos preocupados. Será que eles vão conseguir se adaptar adolescente? Então a gente resolveu, já que a gente já estava com a documentação, a gente resolveu, vamos logo. Esse foi o ponto, foi o primeiro momento de decisão. Mas a decisão foi feita por vocês dois? Foi uma conversa com as crianças? Como que foi como foram esses pormenores, quando vocês decidiram vir para cá? Porque existe essa questão de adaptação, né? Vocês, como adultos, já vêm preparados e às vezes a preocupação de muita gente também é em meus filhos. Teve esse empecilho de um amigo que aconteceu isso, mas com vocês, com o filho de vocês, teve esse problema? Vocês conseguem ver aí no meio do ciclo de amizades que tem mais esse tipo de problema? Como que vocês têm percebido isso estando aqui agora? O que eu vejo é que realmente para o adolescente nem sempre é tão simples, né, essa mudança. Então, a gente decidiu não correr esse risco. E eles, como criança, fica muito mais fácil da gente conversar e levantar o interesse deles de querer fazer essa mudança. Então, foi simples convencê-los. Mas o que a gente fez? A gente, no primeiro momento, não sabia aonde a gente ia morar. A gente apenas definiu que ia morar em Portugal, que não estava fechado, que seria o nosso destino final, que a gente ia fazer primeiro, eu brinco falando que era um test drive, né? Primeiro era um test drive. É só experiência. Para ver onde é que a gente ia ficar. Então, primeiro a gente veio antes com as crianças fazer uma viagem, para eles conhecerem Portugal, e nessa viagem a gente passou por várias cidades para passear, entre aspas, visando com foco de quem mora, se a gente gostava das cidades ou não. Então, nesse passeio a gente fez questão que viesse todo mundo e a gente, junto com as crianças, ou seja, foi importante, eu achei que era importante colocar eles nesse momento de decisão. Então, a gente junto, definindo aqui, passeando, definiu que o nosso destino, pelo menos seria o primeiro destino, porque eu falei que era um test drive, seria Braga. Teve muito empecilho nessa mudança de documentação, essas questões todas de quando você veio para cá de fato? Bem, como nosso caso de documentação foi a cidadania, então facilita bastante a questão da documentação. Então, quando saiu a documentação das crianças, eu defini a documentação final, que é o cartão cidadão, vou tirar em Portugal. Porque se tira no Brasil, vem sem NIF, então para que eu vou tirar aqui se eu vou ter que tirar outro lá? NIF é como se fosse o CPF daqui de Portugal. Exatamente, é o CPF. Número de identificação fiscal. Do Brasil seria o NIF aqui. Então a gente definiu que a documentação final a gente tiraria aqui. Então, mas eu já estava com toda a documentação de todo mundo, então a gente veio
a gente decidiu vir quando já tivesse a documentação pronta. Esse foi um ponto. E outro ponto importante, como a gente ia viver em Portugal, financeiramente falando, que foi um planejamento meu e do Rafael. Primeiro, eu já estava empreendendo no Brasil, eu tive essa experiência, eu venho de uma área totalmente diferente, eu trabalhava com engenharia, trabalhava em construção de plataformas de petróleo, e eu sempre sonhei em empreender. Meu sonho sempre foi empreender. Então, quando eu tive essa oportunidade, claro, eu fui empreender na área que eu já trabalhava. Mas depois as construções de plataforma foram saindo do Brasil, e aí eu parei e tive que pensar. Já tinha aquela semente na minha cabeça que um dia eu ia mudar e sair do Brasil. Já estava nesse processo de conversa, foram alguns anos de conversa com relação a isso. Então, eu já tinha essa semente comigo, então eu já tomei o gostinho de empreender, porque empreender na minha área de construção, na área de petróleo, é um empreendimento muito bom. Então, eu já tive esse gostinho do que é empreender. Eu não vou voltar atrás e fazer outra coisa. Eu agora vou ter que me reinventar, porque eu já penso em morar fora. Naquela época ainda não estava definido aonde. Então eu tenho que fazer alguma coisa que eu possa fazer em qualquer lugar do mundo. Foi quando eu comecei a estudar e pesquisar bastante e acabei parando no coaching. Então, peraí. Quando você saiu de lá e veio para cá, você teve que fazer essa transição de carreira. Isso antes de vir para cá, então, estava no processo. Você tinha uma história profissional lá de alguns anos, já em determinado segmento, e você se colocou à prova nesse momento de mudança de país também, uma transição na área profissional. Exatamente. Foi muito desafiador? Extremamente. Muito desafiador. Mas eu acho que quando a gente quer alguma coisa, a gente vai atrás e corre atrás daquilo que a gente quer fazer. Isso. Então, como eu queria morar fora, quando foi esse momento eu não sabia onde seria. E eu queria poder trabalhar de qualquer lugar. Então eu acabei, nessa minha pesquisa, acabei parando no coaching. Fiquei apaixonada pelo coaching e eu vi, o coaching vai me ajudar em muitas coisas, dentre elas, a empreender até digitalmente, online, se eu quiser. Inicialmente eu tinha pensado em trabalhar na área de maternidade, mas acabou que, no que foi acontecendo, acabei que parei no empreendedorismo, que era uma coisa que eu sempre amei, sempre achei incrível aquelas pessoas que empreendiam. Então, acabei parando no empreendedorismo. Isso pouco antes de realmente mudar para Portugal. Mudar de vez. É engraçado ouvir a sua história, porque a minha é muito diferente, né? Você teve toda uma organização e tem muitas pessoas que fazem essa mudança de país ou de cidade, que seja de uma maneira organizada, pensa, estuda e vai. Você teve essa oportunidade, eu não tive. Eu cheguei aqui na doida, como diz assim. A minha vantagem é porque eu tinha cidadania portuguesa. E aí, só que a minha ideia, em princípio, era sair do país, viver um novo qualidade de vida, né? Acho que a minha procura principal era essa. Na época eu era casado já com uma filha e queria ter uma possibilidade de abrir os horizontes dela. E eu fui com a minha esposa para os Estados Unidos, a gente foi legal como estudante, só que a gente só podia ficar um determinado período de tempo. E por questão de momento mesmo que eu estava vivendo, eu não consegui me adaptar com a realidade norte-americana. Né? Não era aquilo de fato que a gente estava procurando para viver, não era o nosso momento. E aí a gente ficou lá durante o período e no meio desse período a gente viu que não era para a gente, para onde que a gente vai. Aí minha esposa falou, vamos para Portugal. E foi assim que a gente decidiu. Deu aí uma semana, um mês e pouco, a gente já estava desembarcando aqui em Portugal, não sabia para onde ir, o que fazer, com quem falar. Foi um desafio assim, foi um desafio, poucas vezes na minha vida eu passei por isso. A gente veio realmente de uma maneira um pouco desorganizada, porque foi tudo em cima da hora. Para ter uma ideia, nós conseguimos arrendar, que aqui arrendamento é aluguel, a gente conseguiu arrendar um apartamento aqui na confiança da dona do apartamento que nunca tinha visto a gente na vida. Então, assim, foram coisas que aconteceram que depois a gente para pensar porque era para acontecer. Né? Olha, então, esse é um ponto que eu acredito demais, porque a partir do momento que eu defini que vinha, as coisas começaram a acontecer. São sinais, parece, que vão aparecendo. Quando eu decidi que eu ia mudar, a irmã de uma grande amiga minha, que morava em Braga,
decidiu que queria fazer um curso na França. Aí ela me liga, falando: Márcia, minha irmã falou que você está querendo mudar para cá. Eu quero mudar, eu quero fazer um curso na França. Você não quer ficar com o meu apartamento enquanto eu estou fora? Foi assim. O arrendamento me procurou. Foi assim. Então, foi o primeiro ponto. Aí, depois, a gente, como trabalhou muitos anos em Angra dos Reis, né? A gente tinha uma casa, construiu uma casa lá. Aí me liga um dia uma pessoa falando: Márcia, eu sou amigo do seu vizinho e ele me indicou, me deu seu telefone, que diz que você não tem usado a casa. Você não quer alugar para mim, não? As coisas foram acontecendo assim de forma incrível. Então, eu tinha certeza que eu queria me mudar. Ao mesmo momento, eu tinha muitas dúvidas se ia dar certo, até porque, num primeiro instante, eu ia mudar para cá e meu marido ia continuar no Brasil, que era um ponto que a gente já tinha definido isso, já que a gente antecipou para vir antes das crianças ficarem adolescentes. Ele ia ficar, porque ele tinha que terminar um projeto no Brasil ainda, para poder vir para Portugal. Então, a gente ia ficar separado e eu ainda pensava: gente, será que essa decisão é a certa que eu vou fazer? Porque, né, eu chegava a pensar até: será que isso vai acabar com o meu casamento? Cheguei a pensar isso, né? Passa muita coisa na cabeça, né? Uma transformação, uma decisão que você vai mudar, e a gente fala muito isso. As próximas gerações serão impactadas diretamente com a decisão que você toma como essa, né? Acho que a nível cultural, a nível de vida, de qualidade de vida, de conhecimento, de tudo, você está fazendo uma transformação que ela vai muito além daquele contexto seu da atualidade, né? Só que tem uma questão também: para as coisas acontecerem, você tem que dar aqueles passos, né? Você tem que querer, você tem que agir, você tem que fazer. E principalmente quando você faz essa mudança e não tem ninguém como referência, como foi o caso basicamente que aconteceu com a gente, se você muda sem ter ninguém, sem ter a quem buscar, sem ter referência, as coisas ficam mais complicadas. Então, sempre quando você tiver a ideia de mudar para outro país, se tiver algumas pessoas, algum grupo, algum parente, alguém que você possa se conectar para receber informações, para ter, apoio de alguma forma, faça isso, porque vai facilitar e muito essa sua transição, tanto de vida quanto profissional, enfim, vai facilitar demais. Então, exatamente, quando você tem isso, a gente percebe pelas amizades que a gente tem hoje, a coisa realmente facilita, né? Até porque quando você muda, você quer melhorar. E quando você quer melhorar, você começa a pensar em realizar sonhos. E todos nós, quando mudamos de país, a gente vem em busca de alguns sonhos, de realizar alguns sonhos, né? Quais eram esses sonhos que permeavam a mente de vocês quando vocês decidiram fazer essa transição? Eram tantos, mas a verdade, assim, o sonho maior era meus filhos terem uma vida melhor, mais tranquila, a questão da liberdade e isso é impactante, né? Que é Chega impactante. Aqui, já, da noite pro dia, você já percebe da liberdade, a questão da segurança. Então, eu queria que eles tivessem essa experiência. Para mim, era o maior sonho. E junto disso, o meu sonho de empreender, viver do meu empreendedorismo, viver do meu negócio. Isso era aquela chama que ardia dentro de mim. Essa é a grande verdade. E você sabe que isso é interessante porque, na maioria das vezes, a gente trabalha com aquilo que a gente foi empurrado às vezes para fazer. E nossa profissão normalmente é criada porque está dando certo, porque alguém quer que você faça isso, a indicação de alguém, e normalmente você não tem aquela oportunidade de trabalhar com aquilo que você ama, aquilo que você faz. E querendo ou não, quando você sai, você tem uma nova oportunidade. Porque na minha experiência também eu vim com um sonho de ter uma qualidade de vida melhor, de poder viajar mais, ter mais acessos, né, ter mais paz. E eu acho que quanto mais paz você tem, mais qualidade de vida e anos de vida você também tem, né? Você tem uma liberdade maior e isso que a gente buscava muito. É por isso que a gente não teve muita conexão com os Estados Unidos, porque lá é 24 horas na ativa, você não para. E a cultura deles é muito voltada, é muito capitalista, né? Então é dinheiro, dinheiro, dinheiro. Se você está parado, você está se sentindo mal porque você não está trabalhando, porque você não está ganhando dinheiro. Então assim, a gente estava num momento de qualidade de vida que não tinha nada a ver com a realidade lá. Aqui já era diferente. Então você tem a possibilidade de realizar um sonho nesse sentido também e um outro sonho que é a transição profissional, né? Você fala, agora peraí, eu estou vivendo novo, estou em um momento novo, uma vida nova em um lugar diferente, então eu quero investir naquilo que eu realmente amo e se encontrar ali, trabalhar com aquilo que você gosta, ganhar já em euro, né? Se sustentar, que é uma outra preocupação que eu tinha lá atrás, né? Vou morar fora e aí, eu ganho em real,
tem que pagar em dólar, depois tem que pagar em euro, e isso tudo às vezes impede um pouco a gente desses próximos passos, né? Quando na verdade a gente sabe que quando você entra no corredor, as portas simplesmente se abrem, né? É verdade. Foi o que aconteceu aqui. E foi assim, em 2018, vim eu, 10 malas de porão, 4 malas de mão, 3 crianças malas. E um carrinho de bebê. Viemos Vocês fretaram um voo particular? Quase, né? Quase. Então, ou seja, as crianças ainda eram pequenas, o mais velho tinha 11 anos. E com tanta mala assim, eu precisava de adulto que me ajudasse a empurrar o carrinho, porque o Rafael não ia poder vir comigo por causa do compromisso profissional dele. Naquele período exatamente que eu comprei a passagem, ele não poderia vir. Então, eu convoquei meus pais, quer dizer, na verdade, eles se disponibilizaram a vir junto comigo para me trazer aqui, para nos trazer, e chegamos aqui para os novos desafios. Os novos desafios, já pensando em atuar na área de coaching. Exatamente. E o seu marido, Rafael, vindo também te apoiando nesse sentido, né? E totalmente. Tiveram barreiras na entrada, nada é um mar de flores, né? Não, nada E quais foram essas barreiras? Além de ser uma transição para uma carreira nova, além de você estar entrando em um mercado que você não conhece as pessoas, não tem muito acesso, qual foi o principal desafio para que você pudesse, de fato, engajar o seu público, engatar mesmo a sua nova profissão aqui em Portugal? O que você passou? Quais foram os perrengues que a gente fala que você teve aí durante esse período? Bem, quando eu cheguei aqui, a minha primeira preocupação era a adaptação das crianças. Então, primeiro fomos tirar as documentações que a gente precisava, colocar eles no colégio, ter o primeiro dia de aula. Quando a gente passou esse processo inicial, eu falei, bem, agora está na hora de eu começar o meu processo, da minha adaptação, de começar a empreender aqui em Portugal. Aí veio aquele primeiro ponto, né? Primeiro, por onde começar? Quem pode me apoiar? Com quem eu vou conversar? Que eu cheguei aqui e não conhecia ninguém. Não tinha ninguém aqui que pudesse me abrir portas, nem me apresentar para pessoas que pudessem, de alguma maneira, me ajudar. Esse foi o primeiro ponto. Até um dia que o Rafael, lá no Brasil, mexendo nas redes sociais, viu uma chamada, isso já em 2019, nisso eu estava trabalhando online, atendendo ainda pessoas no Brasil. E nesse período, antes de você ter acesso a esse anúncio, você batia em porta, ligava para as pessoas, qual foi o resultado que você teve nesse período que você tentou fazer tudo sozinho? Fazendo tudo sozinho, o que aconteceu? Eu comecei a incrementar minha rede social e, num primeiro momento, meu atendimento ficou sendo para o Brasil. Não foi... os clientes que tinham lá... não tinha ainda aqui em Portugal. Okay. Até que no final de 2019, o Rafael me manda um anúncio, uma rede social, já não me lembro se foi Instagram ou Facebook, em uma rede social, falando que um anúncio de uma reunião de negócios de empreendedores. Mandou para mim e eu falei assim, eu vou. Deixa eu ir lá ver essa reunião, como é que é, porque eu já ia a várias reuniões no Brasil, exatamente, de empreendedores, e estava procurando isso aqui em Portugal e não tinha ainda aparecido para mim uma oportunidade. Essa reunião era de noite. Mas isso você já tinha buscado o mercado, já tinha oferecido o seu trabalho? Já tinha, estava procurando as pessoas para conhecer e as pessoas me conhecerem. Eu te pergunto isso porque assim, comigo foi, assim que eu cheguei aqui, que eu sempre fui muito de bater em porta mesmo, de comercial. Eu trabalho há muitos anos com consultoria de empresa, né? Então achei que como eu fazia isso, já tenho uma empresa estabelecida há muitos anos lá no Brasil, tenho 2 sócios por lá e quis implementar, abrir o mercado aqui. E aí eu pensei, não, vou chegar lá, o pessoal fala português, vou entrar, bater na porta e vou começar a fechar. Só que o desafio de você começar, pelo menos foi a experiência que eu tive, um negócio novo em outro país é um pouco mais complexo do que a gente imagina. Porque o que acontecia comigo? Eu batia nas portas, fiz a pesquisa das empresas que eu queria fazer conexão, batia nas portas, só que as pessoas me perguntavam, quanto tempo você está aqui em Portugal? Onde que a sua empresa está estabelecida e quantos clientes você já atende aqui? Então, assim, como eu tinha acabado de chegar, essa era uma barreira completamente intransponível, porque além disso tudo eu era brasileiro, não tinha nenhuma referência aqui, e existe culturalmente, ainda está acabando um pouco, a gente vai percebendo, uma barreira
entre portugueses consumindo coisas de brasileiro, principalmente quando se diz esse tipo de trabalho meu, que é um trabalho muito específico, né, de consultoria, entrar na empresa, você tem que ter informações privilegiadas. Então, eu tive uma barreira muito grande. E aí, para vencer essa barreira, e não foi só em 1, 2, 3 empresas que eu tentei entrar, isso me deu um pouco de preocupação. Porque no final das contas, você tem que começar a fazer dinheiro aqui. Você tem que começar a ganhar dinheiro em euros, senão as contas vão ficando pesadas, né? Não dá só para ficar vivendo, eu falo, é ótimo, do online atendendo no Brasil, mas o ideal, né? Digamos, o ideal é atender aqui, ganhar aqui para poder pagar as contas aqui. A gente passou pela pandemia. Sim. E a pandemia aqui, diferente do que foi lá no Brasil, nós tínhamos que ficar trancados mesmo, né? Ninguém abria nada, você não podia sair, não podia comercializar, não podia vender, era uma coisa com um período bem complexo. E atravessando isso, começou a guerra da Ucrânia e tudo inflacionou. Aí você começa a imaginar, pô, agora eu estou recebendo em real, pagando em euro, inflacionou tudo. Então as coisas complicam, né? Se a gente não tivesse já feito, vamos dizer assim, a nossa entrada no mercado aqui nesse período, provavelmente ia ficar bem complicada a situação. Ia ficar bem mais complicado, né? Exatamente. E aí, qual que foi a estratégia? Como eu tinha percebido que eu nem ia conseguir entrar com essa estratégia nas empresas, eu comecei a trabalhar em um outro setor dentro das empresas para ali eu ganhar a confiança das pessoas e começar a mostrar o que eu entrego, o que eu faço, a experiência que eu tinha. Então, a minha única forma de entrar no mercado naquela época foi assim, eu vou trabalhar fazendo qualquer coisa que tenha disponível, conheço as pessoas, ganho credibilidade, mostro o que eu posso entregar e elas me contratam. E foi aí que eu comecei a conseguir entrar no mercado, só que a velocidade era muito lenta, porque eu tinha parceria em uma empresa só. Né? E isso não quis dizer que eles me contratariam, como na época não me contrataram. Então assim, fiquei conhecido, mostrei, mas ainda não fui contratado. Questão de tempo, questão de distância, então foi um desafio imenso para mim, até que chegou algum dia, né? Chegou um dia que a gente teve realmente a oportunidade de virar a chave e eu quero que você agora complemente qual foi a sua história com esse anúncio misterioso aí que o Rafael encontrou. Aí o Rafael me manda esse anúncio de uma reunião de empreendedores. Eu falei assim, ok, vou lá ver. O que é isso, né? Mas para eu vir na reunião, tinha as 3 crianças. Ok, os 2 meninos foram com o meu vizinho de baixo, mas tinha... Qual era a idade deles na época? Na época, o Vitor estava com 12, o Felipe com 9, e a Valentina com 4. Aí eu assim, a Valentina eu vou levar comigo, né? E não tenho quem deixar, botei ela no carrinho, trouxe umas coisas para ela brincar na reunião e fomos para a reunião. Cheguei eu e ela. Sentamos lá para escutar o que era. Foi aí que eu fui apresentada ao Recomendo em Portugal, que era exatamente o fundador do Recomendo, Alexandre Damiani, que estava fazendo uma reunião, eu acho que era a 2ª reunião de apresentação do Recomendo aqui para o pessoal de Portugal, aqui de Braga. Reunião. Era a 2ª, se não me engano. Você teve que vir com a sua filha. Sim, viemos Aí eu juntas. volto naquilo que você falou, né? As coisas acontecem. A gente tem que, às vezes, fazer as coisas acontecerem também, né? Seria, para muitos, um empecilho. Eu não vou, tô com uma filha, deixa para a próxima, né? Acontece muito isso. Mas você veio... E aí, como é que foi seu primeiro contato com o Recomendo? Eu adorei a reunião. A reunião estava cheia, vários empreendedores, e eu achei incrível aquela troca, aquilo que eu estava procurando. Porque eu estava querendo me integrar aqui numa área profissional, mas o contato que eu tinha até o momento era com porta de escola, porta de curso, e não tinha conseguido ter esse contato. Então, assim, é isso que eu preciso. Preciso estar numa reunião dessas com outros empreendedores, pensando em mim como Márcia Bastos, o meu negócio de coaching e empreendedorismo. Então, eu quero fazer parte desse grupo, que esse grupo vai poder me ajudar a ser conhecida aqui em Portugal, aqui nessa região, pelo menos começando pela região de Braga, que é onde a gente mora. E esse desenvolvimento, como que foi? Ou seja, você foi nesse primeiro encontro, já se sentiu um pouco mais aliviada? Às vezes você sentiu, pô, agora a porta se abriu para mim, né? O que você começou a desenvolver ali dentro do grupo que fez sentido para você continuar? Olha, na verdade ali foi assim, a primeira sensação que eu tive foi de um alívio. Assim, que bom, encontrei um grupo que é para eu estar e que eu sinto que aqui eu vou conseguir desenvolver meu negócio. Que eu vou conseguir aqui conhecer outras pessoas,
Através do recomendo, outras pessoas vão me conhecer, porque essa reunião está cheia, vão vir, vai estar sempre cheio, vai estar sempre movimentada, as pessoas vão começar a me conhecer. Eu tenho a oportunidade de palestrar dentro do grupo, uma coisa que eu sempre quis também, desenvolver essa parte de treinamento, de palestra, eu ia ter oportunidade ali dentro também. Assim, eu vou conseguir juntar tudo aqui dentro, aqui é o lugar para eu estar. Foi o meu primeiro pensamento, tanto que desde aquela primeira reunião, eu comecei a participar de todas. E o negócio, como é que ficou? E aí, o negócio como é que foi? Começou a desenvolver. Só que houve assim, eu e o Alexandre Damiani, a gente logo se deu muito bem. E a esposa dele, a Ana. Aí quando o Rafael veio para cá, fiz questão de apresentar o Rafael para eles, a gente teve uma interação assim muito boa, uma amizade muito boa. E daí apareceu a oportunidade de eu entrar em sociedade com ele aqui no Recomendo Portugal. Que eu não pensei 2 vezes em entrar, porque aí eu via, como você falou, que a gente tem que, mesma tática que você usou, de entrar numa empresa para ficar conhecida, eu ainda mais sendo sócia do Recomendo, muito mais oportunidades eu vou ter para poder fazer o meu nome e me estabelecer aqui. E poder desenvolver o empreendedorismo, não só pelo Recomendo, como pelo meu negócio para as empreendedoras. Tá, e qual que é o impacto, assim? Porque eu também participo do Recomendo de há algum tempo, a minha experiência foi um pouco diferente que a sua, mas eu acho que o impacto é muito semelhante. O impacto do resultado do Recomendo, porque ele extrapola. A gente busca o primeiro profissional, porque não tem como, né? Todos nós temos contas para pagar, então a gente foca muito nisso. Mas o Recomendo, ele vai muito mais além do que essa questão de te colocar, ser conhecido, né, que é o grande objetivo, fazer com que você seja conhecido, que feche de fato negócios e que prospere aqui na cidade. Porque você, querendo ou não, acaba se tornando conhecido, conhecendo pessoas, e quando você começa a ter esse reconhecimento, você gera uma autoridade e as pessoas começam a te vender, que acontece aqui com muita facilidade. Então, toda semana as pessoas estão nos vendendo, mas além disso, que isso é muito importante, eu acho que o passo número 1 para você ter paz e morar fora é você se estabelecer aqui profissionalmente. Mas eu vou um pouco além disso, porque a gente fica um pouco órfão quando você sai de um país, né? E o Recomendo, além disso tudo, conseguiu trazer para dentro de mim essa coisa mais pessoal. É verdade. Fazer com que os membros se tornaram parte da minha família, né? E aqui a gente começou a conhecer pessoas que tinham um perfil muito similar. Porque o Recomendo, ele tem uma cultura. E essas pessoas participam do grupo porque elas têm uma cultura que se comunica com elas. E a gente fala muito de questão de cultura porque as pessoas que participam do grupo, elas falam a mesma língua. E por isso passaram pelos mesmos desafios, pelos mesmos problemas, e a gente tem mais facilidade de entender o que está passando por você, né? O que você está enfrentando naquele momento, de forma que a gente consegue ajudar com maior precisão. Então, quando a gente fala, se você for fazer uma mudança de país, fazer alguma coisa nesse sentido, procure pessoas que possam te ajudar. Tenham referências, tenham pessoas para te apoiar, né, para te trazer não só estratégia profissional, mas estratégia familiar, estratégia pessoal, onde você vai se alocar, qual que é a melhor escola para você para ajudar na sua mudança, exatamente. Porque o que acontece aqui é o que a gente tem, porque quando a gente chega num lugar novo, a gente não tem referência. E nem tem ninguém para perguntar, para pedir referência. No primeiro momento, a gente não tem. Então, aqui eu recomendo, o que a gente consegue? A gente sabe que é um grupo, eu posso até chegar e não conhecer o grupo, mas é um grupo estabelecido, que tem referências entre eles, que tem a confiança e que gera um trabalho, ou seja, uma pessoa que chega aqui se sente, pode ser o primeiro dia da pessoa, ela se sente à vontade de contratar as pessoas que estão aqui dentro exatamente pelo perfil e histórico do Recomendo. De só ter pessoas e membros que são pessoas confiáveis, que entregam aquilo pelo qual foi contratado, de entregar o bom serviço. Então, exatamente, a gente tem essa referência aqui dentro. Então, aqui a gente já começa a ter com quem perguntar, quem pedir uma informação, sabe com quem falar. Então, a gente não fica mais órfão quando a gente chega num lugar novo. É isso. Inclusive, Márcia, é importante salientar também, porque muita gente comete o erro de achar que viver em Portugal é muito similar do que viver no Brasil. E aí existem várias questões que são totalmente diferentes. Aí eu falo, por exemplo, a questão contábil, a questão de legislação mesmo, né?
Arrendamento de imóveis ou aluguel de imóveis também é uma coisa mais complexa, né? Normalmente precisa de fiador, precisa de depósito antecipado. Então, assim, são coisas que são muito diferentes, que são aplicadas aqui e não são aplicadas lá, que muitas das pessoas veem e têm um sério problema com relação a isso. Inclusive, com relação a isso, a gente tem aqui um grupo de pessoas para ajudar nessa questão também. É verdade. A gente teve aqui o exemplo de um membro exatamente que ele veio antes da família para poder resolver tudo. E o que ele fez? Ele veio conversar com a gente, na verdade, aqui, outros assuntos, não sobre o Recomendo, mas quando ele conheceu o Recomendo, ele virou membro na hora e já na hora já utilizou o serviço do contador, da parte de imóveis que foram eles que alugaram o local onde eles estão vivendo, já usou também o serviço de advogada para documentação de estabelecer a empresa dele. Até carro ele comprou com um membro aqui, não foi? Comprou carro, tudo antes da família vir, antes dele estar realmente mudar para cá, que aí ele voltou para o Brasil para poder trazer a família, antes dele se mudar, então ele já chegou com tudo organizado aqui. E já está tendo o negócio dele divulgado nos nossos grupos, né? Antes do negócio iniciar. Nem iniciou o negócio, já está sendo divulgado, está sendo informado, inclusive já estão organizando a maneira de vender franquias do negócio dele, porque ele já ele já operacionalizava isso lá no Brasil, ele já tem ciência do negócio, então ele já está tendo aqui a divulgação da franquia que ele vai começar a comercializar aqui no Brasil também, isso tudo durante o período de organização de mudança, porque nós, como um grupo, conseguimos desenvolver isso tudo. Exato. Então vamos lá, advogado, contabilista, automóvel, arrendamento, organização de, enfim, ele já teve toda a estrutura organizada antes mesmo de pisar aqui em solo português com a família dele. É Exatamente. Isso que a gente faz, é isso que a gente quer fazer por você e por todos os brasileiros que nos procuram para ter uma trajetória aqui marcante, mas marcante de uma forma positiva, né? Exatamente, por isso que eu preciso, você tem alguma dúvida, aproveite esses profissionais que a gente tem aqui. Mande sua dúvida para cá, siga a gente nas redes sociais e mande sua dúvida, porque a ideia aqui desse podcast também é a gente poder estar entrevistando esses profissionais. E se eles puderem responder a sua dúvida diretamente, vai ficar muito mais fácil de você esclarecer tudo. Pessoas que já estão aqui, já sabem o que estão fazendo, estão agindo de acordo com a lei, que é diferente daí, eu repito, né? E que vão trazer um resultado bem mais assertivo para você. Manda mensagem nas redes sociais, acompanha a gente. Inclusive, esses profissionais eles vão participar dos próximos podcasts aqui, que são os profissionais que fazem parte do grupo, tirando dúvidas que virão das perguntas de vocês e levando, obviamente, informações em primeira mão para tudo aquilo que você precisa para ter essa transição bem tranquila, nota 10. O que eu recomendo, ele é um grupo de networking que reúne pessoas com esse objetivo, né, de fazer com que você seja mais conhecido, e todas as pessoas que participam do grupo tinham essa necessidade ao momento, né? Exatamente. E com esse conhecimento você vai gerando autoridade, é uma coisa tão natural que acontece aqui dentro que eu acho que essa energia faz com que as pessoas fiquem aqui realmente, e essa energia faz com que o grupo prospere como um todo, e faz com que essas pessoas se tornem mais amigos, sejam mais próximos, né? Então, assim, a história que eu tenho com o Recomendo, tanto que a pessoa que me convidou acabou fechando o negócio dela, né? Ela teve que ir, mas eu continuo aqui. Hoje eu assumi a presidência do grupo e a gente vai crescendo cada dia mais. Por quê? Porque é uma coisa que a gente quer fazer parte. Não é mais uma obrigação de ter que ser conhecido, é uma obrigação de querer estar aqui, porque faz muito sentido estar aqui. Exatamente, porque exatamente a gente gosta de estar aqui. E o que eu tenho, o retorno das pessoas que vêm aqui o primeiro momento é o acolhimento que elas recebem quando chegam aqui. Sentem bem recebidas, se sentem em casa, se sentem bem. Então, essa é a primeira impressão que as pessoas têm quando vêm numa primeira visita conhecer o Recomendo, que é extremamente impactante para todas elas, porque estão perdidas, não conhecem ninguém, não sabem com quem falar e, de repente, estão no local que são bem acolhidas. Fazendo analogia, é como se fosse uma criança que se perdeu dos pais, né? Você está ali perdido e chorando, desesperado, de repente você encontra seus pais. Porque realmente a gente acaba sendo um ponto um porto seguro, né? Um ponto de segurança, mesmo. Uma referência para todas as necessidades que o imigrante tem, que está atravessando por aqui, porque, como eu te disse, a gente está conversando aqui, existe já um certo caminho que a gente trilhou,
todos aqui na maioria já passou por isso e a gente consegue abraçar essa pessoa e fazer com que isso realmente desenvolva. E o que é, na sua vida, o que representou antes e depois de recomendo na sua vida pessoal, profissional, familiar, enfim, o que representa fazer parte do recomendo, na sua opinião? Hoje, para mim, o recomendo primeiro, foi a parte profissional que eu pude começar a falar, não, eu tenho o meu trabalho em Portugal, eu trabalho em Portugal, eu tenho um negócio em Portugal, eu concretizei um sonho de ter um negócio em Portugal. Primeiro ponto. Segundo, a amizade foi criada aqui porque os membros se tornam nossos amigos, que é o que a gente fala aqui, a gente cria a nossa família, recomendo. E tanto é que, por exemplo, meus filhos adoram vir para cá e estar comigo aqui também. As próprias crianças gostam de vir participar. Vira um ambiente familiar mesmo, de fato. Vira um ambiente familiar. Então, as pessoas gostam de estar aqui. Então, para mim, realmente, foi uma virada de chave para mim na minha vida profissional. E a gente aqui, o que a gente faz principalmente, né? A gente quer poder ajudar as pessoas que querem trilhar esse caminho que a gente trilhou e eles poderem saber que a gente já passou por isso e a gente quer ajudar essas pessoas a fazer com que esse caminho seja mais tranquilo, menos doloroso, mais facilidade e a gente podendo orientar, porque só aqui dentro, os profissionais que a gente tem podem ajudar as pessoas, isso quando ainda estão no Brasil. A verdade é essa, a gente tem pessoas que vão se mudar para cá, que estão no Brasil, ou como tenho recomendo nos Estados Unidos também, tem contato comigo pessoas dos Estados Unidos, que já contactam antes para organizar a vida, já chegar com tudo organizado. E quando a gente chega com tudo organizado, as probabilidades de dar certo e de ser uma mudança mais tranquila é muito maior. Traumática, menos traumática. Eu acho que o grande objetivo aqui é ajudar as pessoas mesmo. Todos nós passamos pelos desafios que essas pessoas estão passando e a gente tem hoje a sabedoria de ter passado por isso e ajudá-los de alguma forma, né? Então a gente vê aqui como na reunião existem membros e convidados. Muitas das vezes a gente ajuda até os convidados que ainda não se tornaram membros e talvez nem venham tornar, né? Porque essa questão de querer ver o próximo melhor, querer ver ele prosperar aqui dentro, querer ver a família dele se dar bem, ter bons relacionamentos, ter acesso a coisas que eles não teriam sem o grupo, é o que faz a gente, né, o nosso grupo se movimentar de fato. Então eu acho que o nosso quê principal está aí. É fazer com que as pessoas que têm a oportunidade de presenciar os nossos encontros ou fazer parte do nosso grupo, elas possam se sentir melhor, possam estar melhor, possam conquistar um espaço maior, né? Possam de fato prosperar aqui em Portugal, porque todo mundo que vem, sem exceção, esse é um dos objetivos, né? Você quer viver bem, você quer prosperar, você quer ter uma qualidade de vida, você quer passear, quer se movimentar, quer se sentir em casa. Recentemente a gente foi a um evento, né? Que se não tivesse no recomendo, provavelmente nós estaríamos lá sozinhos, em cada lado. Só que nesse evento a gente tinha o nosso grupo lá que parecia família, todo mundo conversando, batendo papo, o que nos traz autoconfiança, nos traz mais apoio, nos traz mais autoestima. A gente consegue se sentir mais preparado, mais, como se diz, com pessoas ali por trás de você, falando, vai lá que eu estou aqui atrás de você, eu estou junto contigo. Exatamente. Vai, faz acontecer. E eu falo assim, uma coisa que eu falo sempre não só como eu, Márcia, como recomendo, e eu como Márcia Bastos mesmo. Para mim, a maior felicidade que tem é ver as pessoas estarem integradas, estarem bem, estarem com seus negócios prosperando. Isso, para mim, é a maior felicidade, a maior realização que eu posso ter. Exatamente com o pessoal que frequenta aqui, que são membros, e os visitantes do Recomendo também. E é bom ouvir esses testemunhos, né? É bom ouvir os testemunhos das pessoas que normalmente têm, a maioria deles, o antes e depois do Recomendo, né? O Recomendo realmente consegue ativar uma nova versão da vida dessas pessoas estando aqui em Portugal. E a gente consegue fazer isso com uma velocidade até interessante, né? Porque a gente é um grupo unido para fazer você virar. E isso eu acho importante porque, como a gente falou lá atrás da cultura, do ambiente, todo mundo está conectado com isso, né? Não é uma coisa isolada, é um que ajuda o outro. Não, todos estão empenhados em realmente fazer a pessoa se estabelecer aqui com maior tranquilidade. É verdade, não é exatamente. Isso? Exatamente. A gente quer exatamente ajudar os empreendedores nessa sua caminhada empreendedora em Portugal. Para se estabelecer bem, estar ganhando dinheiro e ter sucesso aqui, para poder ficar bem com a sua família. E estar bem acompanhado, né? Está bem acompanhado. É isso. Está bem acompanhado. Então, se você está aqui em Portugal,
está aqui em Braga. O Recomendo está expandindo em Portugal, né? Agora nós estamos 2 unidades aqui em Braga. Vamos iniciar Aveiro, Porto e Lisboa. Exatamente. Muito em breve. E é importante que o Recomendo está nos Estados Unidos também, no Brasil. E nós temos como conectar os membros com todos os grupos. Então, assim, o tamanho do Recomendo, ele é muito maior do que só o grupo aqui de Braga, né, para te atender. Então, qualquer necessidade que você tenha, ou se você precisa vender e pode vender de maneira online, todo o grupo está à disposição para receber sua proposta, bater um papo com você. E a gente quer fazer um convite, se você está aqui em Braga, está aqui em Portugal, entre em contato com a gente para que você possa conhecer melhor, tomar um café, visitar a nossa estrutura e ser bem recebido. Portugal é um país incrível e está recebendo todos os brasileiros, principalmente, que a gente está falando, de portas abertas, né? Então a gente quer ser essa ponte para que você possa fazer essa virada, essa transição de uma maneira tranquila, de uma maneira mais harmoniosa, mais feliz, com maiores resultados. Então, se você também se interessa em empreender, quer conhecer um grupo de pessoas que vão trabalhar junto contigo para o seu sucesso, aqui eu recomendo estar de portas abertas para te receber, ok? Exatamente. Aproveita aqui para deixar, eu vou botar aqui o link, vai ter aqui nesse vídeo também, nas nossas redes sociais. Sigam a gente, porque nosso objetivo aqui é a gente estar colocando conteúdo para ajudar você a saber o que você precisa para vir empreender em Portugal e se estabelecer aqui, ser conhecido e prosperar em Portugal. Inclusive, se você está no Brasil, ou é brasileiro, está em qualquer outro lugar do mundo e quer vir para Portugal, a gente recomenda Braga, que Braga é uma cidade maravilhosa, a gente é apaixonado por essa cidade e aqui o Recomendo pode de A a Z te auxiliar, te ajudar, te dar aquela força e é independente de se tornar membro ou não. Nosso grande propósito é ajudar pessoas a fazer com que você tenha essa transição tranquila. Então, se você está pensando aí, está em dúvida se vem para Portugal ou não, a gente está à disposição para conversar com você, te dar a dica de tudo aquilo que você tem necessidade e, de fato, abrir as portas dessa cidade, desse país maravilhoso, para que você possa também, assim como nós, prosperar na sua vida profissional com aquilo que você ama, ter uma qualidade de vida com a sua família e viver essas maravilhas que só esse país e esse continente podem te proporcionar. E lembrando que nós viajamos para a gente ter uma nova vida. Então, para a gente, Recomendo é recomeço. É o recomeço. Recomendo é o recomeço. Vem recomeçar com a gente e ter uma vida excepcional aqui nessa cidade também. Eu quero aproveitar e agradecer todo mundo que ficou aqui com a gente nesse podcast. Nosso primeiro podcast. Fiquem no aguardo, que agora todos os meses nós teremos podcast na nossa sequência, sempre com muita informação sobre como você empreender em Portugal e como o Recomendo pode te ajudar. Muito obrigado, até a próxima, esperamos por vocês aqui. Muito obrigada.